Olá a todos, irmãos, amigos e interessados no estudo da Palavra de Deus que nos têm acompanhado. Vamos agora ao estudo da lição de número 4. O título dela é Os Arautos do Advento. O verso áureo é um texto do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, verso 17, que nos diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ver ao decorrer das histórias desses grandes homens que, de fato, eles, usando apenas a Bíblia Sagrada, tomaram como base de fé e prática e levaram adiante, então, a mensagem necessária para o tempo deles. A primeira pergunta nos questiona dizendo que arauto surge no ano de 1821, e a segunda parte, de que maneira se deu sua conversão ao cristianismo. Vamos então ler agora o texto que está no Grande Conflito, página 357 e 358. O primeiro parágrafo diz assim: em 1821, 3 anos depois de Miller chegar à sua explicação das profecias que apontavam para o tempo do juízo, o Dr. José Wolff, o missionário a todo mundo, começou a proclamar a próxima vinda do Senhor. Wolff nasceu na Alemanha, de filiação hebreia, sendo seu pai rabino judeu. Quando ainda muito jovem, convenceu-se da verdade da religião cristã. Dotado de espírito ativo e inquiridor, fora ávido ouvinte das conversas em casa do pai. Ao congregarem-se diariamente judeus devotos para recordar as esperanças e expectativas de seu povo, a glória do Messias vindouro e a restauração de Israel, ouvindo certo dia mencionar a Jesus de Nazaré, o menino perguntou quem era ele. Um judeu de maior talento, foi a resposta. Mas como pretendesse ser o Messias, o tribunal judaico condenou à morte. Por que então, volveu que fizera a pergunta, se acha Jerusalém destruída e por que nos encontramos em cativeiro? Ai de nós, respondeu o pai, porque os judeus assassinaram os profetas. Logo se insinuou na criança o pensamento, talvez fosse também Jesus um profeta e os judeus o mataram, sendo ele inocente. Tão forte foi esse pensamento que, embora lhe fosse proibido entrar em qualquer igreja cristã, muitas vezes se demorava do lado de fora a escutar a pregação. Nesse primeiro parágrafo é importante já destacarmos a data em que é dada por Ellen White, que é 1821, como o início dessa pregação. E ainda que seja 3 anos depois de Miller ter chegado a uma conclusão profética, não foi a partir dessa data que Miller saiu a pregar. Ele, pela primeira vez, pregou em público apenas em 1831. Portanto, 10 anos depois que José Wolff começou o seu trabalho de proclamar o tempo do juízo. Ele que ficou conhecido como missionário a todo mundo. Nós vamos ver o porquê desse nome ao decorrer da lição, o trabalho maravilhoso que ele fez. E vindo então dessa família hebreia, nós vemos que desde novo o interesse dele em saber a verdade em relação a Jesus. O segundo parágrafo nos traz que, tendo apenas 7 anos de idade, estava ele a jactar-se diante de um idoso vizinho cristão do triunfo futuro de Israel pelo advento do Messias, quando o ancião disse amavelmente: meu caro menino, dir-te-ei quem foi o verdadeiro Messias. Foi Jesus de Nazaré, a quem teus antepassados crucificaram, assim como fizeram com os profetas da antiguidade. Vai para casa e lê o capítulo 53 de Isaías,
e te convencerás de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, essa passagem que aquele senhor pediu que Wolff lesse no Antigo Testamento é uma passagem realmente crucial para o entendimento do Messias em sua vinda como servo sofredor. Aqui, então, nos versos 4 a 7 de Isaías 53, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Aqui vemos de maneira maravilhosa essa descrição, inclusive do sofrimento de Cristo e o sacrifício justamente vicário na cruz, em substituição a nós. Aquilo que competia recebermos de maldição recaiu sobre ele para que recebêssemos a bênção que ele merecia. Na continuação, então, da nota, nós temos agora o terceiro parágrafo que diz o seguinte: a convicção prontamente se apoderou dele. Foi para casa, leu a passagem e admirou-se de ver quão perfeitamente ela se havia cumprido em Jesus de Nazaré. Seriam verdadeiras palavras do cristão? Pediu o rapaz ao pai uma explicação da profecia, mas defrontou com um silêncio tão rigoroso que nunca mais ousou referir-se ao assunto. Isto, entretanto, apenas lhe aumentou o desejo de saber mais a respeito da religião cristã. Aqui vemos que teve já essa dificuldade com o pai, isso ainda sendo muito novo, José Wolff. E o último parágrafo diz assim: era-lhe cautelosamente conservado fora do alcance o conhecimento que buscava em seu lar hebreu. Mas, quando contava apenas 11 anos de idade, deixou a casa paterna e saiu para o mundo, a fim de obter por si mesmo educação, escolher sua religião e ofício. Encontrou durante algum tempo um lar entre os parentes, mas não tardou a ser por eles expulso como apóstata, e sozinho e sem dinheiro teve de se conduzir entre estranhos. Ia de lugar em lugar, estudando diligentemente e conseguindo a subsistência com o ensino do hebraico. Vamos continuar com o nosso estudo agora com a segunda pergunta, que tem 3 partes. Diz assim: que influência lhe fez aceitar a fé romana? Estando em Roma, do que foi acusado? Por fim, a que igreja se uniu? O texto do Grande Conflito, página 358, diz assim: por influência de um professor católico, foi levado a aceitar a fé romana e formulou o propósito de se fazer missionário para o seu próprio povo. Com este objetivo, foi, alguns anos mais tarde, prosseguir os seus estudos no Colégio da Propaganda em Roma. Ali, seu hábito de pensar independentemente e falar com franqueza acarretou-lhe a acusação de heresia. Atacava abertamente os abusos da Igreja e insistia na necessidade de reforma, embora a princípio fosse tratado com favor especial pelos dignitários papais. Depois de algum tempo, o removeram de Roma. Foi de um lugar para o outro sob a vigilância da Igreja, até que se tornou evidente
que nunca poderia ser levado a submeter-se ao cativeiro do catolicismo. Declararam-no incorrigível, deixaram-no em liberdade para que fosse onde lhe aprouvesse. Encaminhou-se então para a Inglaterra e, professando a fé protestante, uniu-se à Igreja Anglicana. Depois de 2 anos de estudo, se entregou em 1821 à sua missão. Mais uma vez aqui é destacado, então, né? Por influência de um professor, ele aceitou o catolicismo, né? Na sua conversão do judaísmo para o cristianismo. E então, lá em Roma, passou por algumas dificuldades, visto que ele tinha espírito independente e não se coadunava com o espírito de lá. Não durou muito tempo a permanência dele por lá. E na Inglaterra, ele encontrou a sua igreja, né? A Igreja Anglicana, a qual ele se uniu, e no ano de 1821, portanto, mais uma vez é dada essa data, ele começou a sua missão. Lembrando então aqui, em relação ao questionamento, né, da pergunta, lá em Roma, ele sofreu acusação justamente de ser incorrigível. E desse modo, então, a acusação de heresia. Mesmo nesse período, já passado então o tempo de supremacia papal de Roma, ainda em muitos países, e em especial na Itália e em Roma, havia muito poder ainda na mão da igreja e poderia então ter feito algum mal, mas proveu Deus uma saída para ele. Um conhecido então da Inglaterra que retirou ele daquela cidade às pressas e levou ele para a Inglaterra. Esse mesmo amigo, Henry Drummond, que levou ele depois, financiou suas campanhas, suas missões para o Oriente. Essa nota então nos mostra a franqueza do José Wolff, a sinceridade dele, e ele não pestanejou em aceitar o protestantismo, uma vez que viu que era a fé mais correta e não o catolicismo. Possamos então meditar nesses assuntos apresentados e vamos continuar no estudo dessa lição maravilhosa, que ainda tem muitas histórias para conhecermos e aprendermos preciosas lições. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.